Eu, Edvar Júnior e Yasmin Abili fomos convidados aqui a participar do Arquitetando Cast com Lília e Marcos André. Gente, eu já estou adorando a construção, que eu estou achando o máximo, né, Yasmin? Gente, construção de ICF, é uma casa em ICF, não é isso? Sim. Isso é isso. A gente logo que entrou aqui sentiu a diferença de temperatura, né? Que Super quando a gente fresquinho. fala com Lília e André, a gente já imagina logo a construção de ICF. Mas nós não estivemos nunca dentro de uma casa construída assim. Gente, a temperatura lá fora é doideira. Aqui dentro muito já calor. é sensacional, é muito bom. E mesmo sem as esquadrias ainda, né? Sim. Tá com os recortes assim, mas não tá vedado ainda, então poderia entrar o calor, mas mesmo assim. Só para vocês terem noção, eu também sou arquiteto de formação, Yasmin também é Também. arquiteto, e é muito bom ter Lília arquiteto e Marcos André com essa experiência que ele tem de conhecimento de obra, de tudo. Lília, é muito bom ter um marido assim dentro de casa, né? É verdade, porque facilita a nossa vida, né? Mas constrói um relacionamento bom? Ou destrói? Não, constrói. Constrói. Todo tipo de construção. Agora eu fico assim, imaginando assim, como que é o processo criativo hoje em dia? Na minha época, eu sou o mais antigo de todos aqui, gente. Eu tenho 56, 57 anos, nem sei quantos anos. 57, 57 anos, era que sabe. sabia. 57 anos. Na minha época, o processo criativo, a gente já imaginava toda a localização do mobiliário. Continua assim, quando você projeta uma casa dessa, você já visualiza tudo como é que vai ser a construção da casa? O uso. Eu acho que o processo começa primeiro em atender o que o cliente quer, né? E depois a gente começa a pensar nesse uso, na funcionalidade do ambiente, aí a gente traz toda essa parte do layout, do mobiliário, né? E, o que o cliente quer? Ele quer mais proximidade da família. A gente coloca uma mesa redonda. Ela já abraça a família, então tem que ser intencional. Então você já tem essa preocupação de tudo na hora que a cliente está, aquela anamnésia que faz, aquela conversa No que faz briefing já, no né? briefing, Na né? reunião de De trazer isso para dentro do projeto. Exatamente, porque a gente entende que não vai ser, nós não vamos morar naquela casa. Ela não tem que ter a sua personalidade, tem que ter a personalidade e o perfil do cliente, né? Atender as necessidades do cliente, né? Vocês sabem que eu já notei muito isso, que tem casas que tem a cara do arquiteto que fez daquela obra. E isso eu fico pensando, coitado do cliente, será que ele tem que se adaptar àquele tipo de vida, né? E vocês já têm essa preocupação, não, realmente, de trazer todos os anseios do cliente na proposta de vida do que ele está pedindo a você, né? Exatamente. A gente tem que trazer a identidade de quem vai morar na casa. Ela é a pessoa que vai morar, a família, né? Entender o dia a dia. Almoça em casa, não almoça, tem filhos, não tem. Então, por exemplo, a gente está numa casa de CF. Essa casa, especificamente, é uma casa voltada para acessibilidade. Porque os clientes têm pessoas na família que precisam, né, da acessibilidade. Então, é entender isso. Como que vai funcionar a questão do Então mobiliário. não vai ter largura do desnível. corredor. Eu Não vi que tem uma tem preocupação de largura de corredor boa. Por isso. Porque precisa ser acessível. Precisa pensar em algumas pessoas que vão utilizar, por E exemplo. não vão ser desnível também. Não temos desnível na casa. Eu sou de uma geração que todo projeto tinha que ter desnível. Era mais 10, mais 15, 5, menos 5, né? Era uma geração, a casa dos meus pais é toda cheia de desnível. E minha vontade realmente era hoje de chegar e nivelar tudo, que a gente fala um absurdo, né? E aquilo é como se fosse parede, né? As pessoas não entendem, né? Achavam que era o máximo, a sala um pouquinho mais alta, o jantar um pouquinho mais baixo. Eu já vi casa assim bem mais alta, na sala de jantar e está hoje, aquele conceito aberto é o que está reinando, né? Mas já vi casas assim com 90 centímetros. É que Sala dizem de assim, era sem jantar, parede, mas estava não. integrado, mas não é isso. Não é. Não quer dizer que está sem parede, não é integrado. Um desnível, ele é uma barreira, né? E aí, por exemplo, a gente consegue, além de ter essa acessibilidade, você evita soleira, né? Você deixa o ambiente mais limpo. Claro que um desnível mínimo a gente precisa ter para área molhada. Tem. Mas na maioria dos ambientes não tem desnível, nem precisa ter. Né? A gente consegue integrar muito bem esses ambientes e deixar ele acessível. Então, trazer essa identidade aí do cliente para dentro da casa é importante, né? E aí, quando você entrega o projeto, a especificação do piso, por exemplo, quando você falou agora que você evita a soleira, você já especifica um porcelanato, etc. Lógico, eu sei que você tem boas opções aqui para escolher, com uma Vilarejo, uma grande parceira de vocês, né? Sim. Sempre tem bons materiais. Você já especifica também o material que vai aquilo ali, ou é um outro projeto, um projeto de acabamento? Como que é essa negociação? Não, falando de projeto,
é uma coisa que eu defendo muito, é um projeto executivo. Porque quando a gente Eu acho vem fundamental. com um projeto só legal, que é aquele que passa na prefeitura, ele vem um projeto como se fosse uma casca. Você não tem É detalhamento o de nada. anteprojeto, né? Que a gente fala exatamente. na faculdade. E aí você não tem detalhamento de nada. Como você especifica o piso, você já pensa na paginação. Você reduz custo para o cliente na hora de comprar. Sem dúvida. Muito retrabalho ali de recorte que você vai jogar fora, desperdício. Então a gente usa a mesma coisa no revestimento. A gente já pensa no mobiliário, nas medidas, que às vezes é muito comum a pessoa comprar uma coisa maior do que aquele espaço que ela tem. Sim. Então aquilo ali já está especificado no projeto executivo. Por exemplo, pontos de iluminação. Às vezes a pessoa especifica aleatoriamente, sem necessidade, e não faz cálculos de iluminação. Ficou um pouco escuro, por exemplo. Aqui nós temos pé direito duplo. Não é uma A iluminação aqui está ótima. Sacada, agora tomada, uma necessidade de hoje em dia. Aquele do espacinho para carregar celular, né? Que especificamente você botou isso até na casa do que eu fui de jogador com você. Sim. Já tinha. Vocês já estão atentos, já estão com tem que ter, aí, né? Tem que pensar nisso, nesse futuro aí que já chegou, né? Uhum. Então, assim, quando a gente especifica, a gente já tem, o cliente já tem esse direcionamento, ele consegue visualizar o conceito todo, a gente consegue tirar dali a viabilidade da obra. Peraí, essa obra vai caber no bolso dele. Então, dentro do processo de projeto, é que a gente faz o estudo de viabilidade financeira também para ele. Né? Aí ele consegue ter clareza. Eu vou fazer por etapa? Mas o processo são várias etapas, né, André? Então, você primeiro trata o projeto, esse projeto que vai dar entrada na prefeitura, depois vai entrar nesse projeto da especificação e depois todo o layout de imobiliário. Seriam essas etapas mais ou menos assim. O projeto executivo, não cortando vocês, o projeto executivo, o próprio nome diz, ele é executável. Então ele facilita quem vai colocar a mão na massa, entendeu? Diferentemente... Possibilita uma execução perfeita. Sim, diferentemente de um projeto legal somente. Num projeto legal que você vai utilizar para poder dar entrada na prefeitura e ter ali a aprovação, ele não tem detalhamento, eu não sei quais... os pontos de tomada, por exemplo, estou até olhando ali, a gente não sabe, mas um projeto... já diz, o foco dele é a legalização. Sim. Já o projeto executivo não, vem várias pranchas, com cada ambiente, por exemplo, a gente está numa sala, cada parede tem um projeto específico para aquela parede, que vai ter ali tomada, mobiliário, então facilita o processo. Agora, o Marcos André tem uma experiência de obra, de construção sensacional. Aí leva para casa isso na hora da cama, a Lília fala assim, André, estava pensando em fazer um vão de 10 metros, o que você acha? Leva essa ideia, leva esse assunto para casa? Se deixar a Lília até sonhando, ela fala. Ela fala de obra. É difícil separar, né? Olha, eu acho que eu vou mudar aquele material, vamos colocar outro. E é interessante que quando a gente está no projeto, a gente consegue, por exemplo, o que a gente vai poder fazer para reduzir o custo na obra do cliente X? Principalmente planta de cobertura. A gente está até com um projeto no Rio, na Pátio do Alferes, né? E lá a casa é o telhado todo aparente. Sim. Toda aparente. A casa já é um custo mais alto. Sim, é um estilo assim, rural mesmo, né? Assim, aquelas casas bonitas, né? Tipo fazenda, um colonial então mesmo. A gente estava conversando mais ou menos às 10 horas da noite sobre esse projeto, para poder achar uma solução em relação à caixa d'água, para a gente saber o pendural ali, quantos metros seriam. Então não adianta. E a criatividade tem muito disso também, né? Quando a gente para descansar, quando a gente tem nosso ócio criativo, vem uma ideia do nada. Sim, então é difícil separar. Dorme com rascunho na cabeceira, assim, um papelzinho? Eu sou dessa geração, se não, tem uma ideia, já várias vezes... É verdade. Mas eu faço no bloco de notas do celular. Eu uso o bloco de Vocês notas. são muito informatizados. Eu sou da antiga, gente. Sou do velho, eu sou dos velhos. Eu adoro um papel e um lápis, gente. Não pode chamar papel, porque eu começo a desenhar. É igual Lília. É a mesma coisa, né? É igual Lília. Eu já sou do mesmo esquema de Yasmin. Vocês são muito modernos pra gente. Mas isso tem que ter, porque quando a ideia vem, Sim, se você não rabiscar ali, você esquece. Aí depois você trabalha aquela ideia. Mas, engraçado você falando isso daí ontem mesmo. Já eu estava utilizando a agenda, né? A agenda. Quando eu estava dormindo, eu lembrei de 2 compromissos. Eu não tinha pegado no sono realmente, né? Eu fui lá e anotei.
Cadê o que o sono veio depois? Não vem, Não porque lembra da A palestra de preocupação. neuroarquitetura que Lori Cris É, falou. verdade. Que a gente fica lendo o celular à noite, aquilo desperta uma série de coisas que vem refletir aqui atrás e a gente não consegue dormir. Eu agora me disciplinei, depois da palestra de neuroarquitetura, eu chego a casa, leio algumas mensagens, respondo, aí botei um limite, assim, limite meu 9 horas, eu sou uma galinha, durmo super cedo, gente. A não ser que eu tenha muito evento, se tiver no evento, eu cumpro os eventos. Mas aí, desligo o celular, deixo do lado e ele fica pitando, fica chamando, né? Mesmo quietinho no silencioso, ele dá aquela tremidinha, assim, vem pra mim. E eu não vou, eu estou resistindo, realmente por causa disso mesmo. Se a gente for mexendo no celular, a gente perde o sono. Sim, sim. É porque A tem a gente quantidade de eu consigo dormir, lumes. assim, falar sério pra vocês, eu consigo dormir. Eu uso a agenda digital, inclusive já ensinei a ele, que agora eles estão usando maravilhoso, está adorando. Digital, Eu ficava falando, Júnior, tem que usar o Google Agenda. Gente, dica pra você que tá aí também, use o Google Agenda, maravilhoso. Não precisa ficar preso a papel e tal. Sim. Você usa o Google Agenda? Sim, Google Agenda. Aí, porque ele esquecia dos compromissos, e aí, às vezes, qualquer lugar que lembrou, coloca. Mas aí, se eu tô dormindo, eu lembro, eu coloco e volto a dormir. Você sabe que se o e-mail de vocês estiverem conectados, o que você colocar no seu celular, ele vai receber. Dele, né? É assim, eu coloco aqui, ela recebe no dela. Se ela escrever lá... Nós temos uma amiga, nós temos uma uma amiga em comum, Paula Martins, e ela também tem Google Agenda. E o celular dela está conectado ao ateliê dela, que trabalha todos os trabalhos que ela tem. Lógico, aí ela falou pessoal. assim, Júnior, infelizmente, meu celular está lá, então, depilação, fica todo mundo sabendo que eu estou fazendo ou não, porque está no Google Agenda. Sim, é verdade. A vida dela tá ali. Está ali, mas infelizmente as pessoas sabem porque ela vai estar aquele horário ocupado para poder atender cliente, né? Mas aí ela falou, aí agora eu passei a colocar pessoal. Para poder ela saber Ter esse direitinho. horário definido. Tem um horário definido de trabalho dela, de coisas pessoais que ela vai fazer, né? Mas É, eu acho, por exemplo, quando você falou do som do telhado, eu me lembrei que era um desafio, realmente. Eu peguei uma geração do colonial brasileiro em alta, todo mundo queria telha colonial, que é até uma coisa complicada hoje em dia, que as fábricas de telhas, praticamente as cerâmicas não estão fabricando mais e a telha não é igual. E como é que você faz uma manutenção? Dificilmente alguém compra e deixa uma reserva de tantas telhas guardadas, né? Mesmo quem deixou falar, nunca mais vou precisar, Exato, se é desfez muito tempo daquilo. depois que precisaria. É muito tempo depois que vai precisar daquilo. E aí as pessoas fazem truques de hora, de umas jogadas de água, tem mais saídas assim, né? Sim. Que você acaba fazendo alguns telhados embutidos e faz só, de repente, aquele visual para o telhado. Nessa aparente. casa especificamente, o Não tem cliente jeito. quer todo aparente. A questão da identidade. Então, é uma casa, primeiro, é uma casa do terreno em aclive, a gente começa em 1, termina em 12. Caramba. Um termina em 12. 12. Caramba. Gente, raramente acontece para vocês que são de Campos, que estão assistindo, é um desafio para arquiteto, né? Porque aqui em Campos tudo é planície. Então a gente nem considera desnível, né? Agora pegar uma casa que começa do 0 ao 12 metros de altura, olha só. Então já É um começou desafio. muito grande. É um desafio. Então o estilo, 4 né? andares. O estilo também é totalmente diferente, né? Que ele quer uma casa estilo fazenda mesmo. E os materiais que ele está optando, por exemplo, sais de vinílico, que a gente nunca trabalhou aqui. E ele está cogitando muito que faça em CF. Só que o sais de vinílico é um revestimento externo que vai ser aplicado direto nas paredes. Então, assim... Qual a vantagem desse revestimento? Não conheço também, não. Ele tem assim, a vantagem, por exemplo, manutenção não tem trabalho com pintura, com nada disso. É o que? Lava? Lava, ele tipo... A própria chuva já ajuda a limpar. Se você olhar de longe, ele parece como se fosse um ripado mais largo, que é aplicado. Umas réguas, assim. São umas réguas, só tem 2 cores, o branco ou mais o bege, né? Que ele vai trabalhar com bege lá. E aplica aquilo ali direto. Poderia ser até no convencional Aí tem um também. beat ou é junta seca? Tem os acabamentos que você faz, por exemplo, em volta de janela, e vai um por baixo do outro. Então, Encaixado, sai blusa. O Encaixado. pessoal de Búzios, vocês fizeram Búzios lá, eu me lembro que vocês fizeram casa de design em Búzios, foi sensacional o espaço de vocês. Búzios se usa muito sai blusa, que é esse revestimento que um vai transpassando o outro, né? Sim, A gente chama de sim. sai blusa. Então, assim, às vezes tem essas coisas que não sabia desafiam, esse nome, gente. né? Não sabia. A geração dela não acompanha. Essa coisa da minha época lá atrás. Eu Mas também não sabia desse é o termo. mesmo regime da telha ali também, né? É um É. por causa do escoamento da água e tal. Tem esse recobrimento. Então, assim, são coisas muito específicas para famílias específicas. Às vezes você está falando, é um desafio, porque foi uma coisa que a gente nunca fez, projetar, né? E o cliente ele não está presencial, ele está online. Então, é outro poder que a gente tem de avançar com a arquitetura e construção, né?
com as redes sociais, né, como a gente está falando, que a gente está fazendo aqui, até mesmo para as pessoas saberem os tipos de materiais que estão disponíveis no mercado que podem ser utilizados. Então, às vezes as pessoas não conhecem do ICF, as pessoas não sabem das possibilidades. Por exemplo, uma casa que você consegue fazer até 5 pavimentos sem nenhum pilar e viga. É um concreto armado. Então, a gente está numa região aqui de condomínio, Júnior já conhece, né? Nascido em Campos, sabe que isso aqui era Baixada. A Baixada. Então, muitos lugares de brejo também. Foi aterrado 2 metros e aterrado. meio. Às vezes você não tem fundação, né? Perto ali do batalhão é muito difícil construir prédio, entendeu? Porque não tem fundação. As pessoas acham até milagroso que existe um prédio em frente ao campo do Goitacás, quem é de Campos. Se eu não me engano, o prédio é José do Patrocínio e Nilo Peçanha. É um dos, o NP ou o JP. Mas o prédio tem lá não sei quantos andares, e não teve nenhuma balanço, nenhum problema de estrutura. Mas qualquer pessoa que faz o conhecimento de estrutura ali, faz o estudo de fundação, não deixa construir prédio naquela região, porque aquela era uma área de brejo, né? Realmente é um cuidado que tem que ter em Campos, né? Sim. Mas essa construção que vocês estão fazendo lá, com essa de 0 para 12, é um desafio bem grande para a arquitetura, né? É um desafio, por exemplo, a gente conseguiu mesclar, porque evitar muita escada. Então, a gente conseguiu ligar uma escada que é da parte da garagem, tem um escritório, já interligado direto na casa. Então, você diminui um pouco o custo, né, disso para o cliente. Porque às vezes, eu vou fazer uma escada aqui, vou fazer outra lá fora, outra lá nos fundos. Isso vai só aumentando o custo. Eu estou curioso para ver esse projeto. Esse cume de 12 é a chegada da garagem ou é a fachada, que no limite? 12 chega por baixo ou chega por cima? Não, chega por baixo. Chega por baixo. Então, a gente começa ali em 1 metro e vai subindo. A casa está no patamar mais ou menos de 6 metros, mas quase na metade, porque ele queria que tivesse uma vista boa, né? Uma vista bacana de quem estivesse passando. E depois da casa lá nos fundos vai ter toda a parte de pomar, a parte do lazer, mais bem lá para cima do lote. Então, assim, não é um desnível tão grande de um para o outro, de 1 em 1, mas quando a gente chega lá no final já está chegando em 12. Não fica cansativo, porque você vai de 1 em 1, você vai chegando, vai... Né, não sobe direto, né? Tem pausas. Não é escada pino, né? A pique, né? Que se fala, né? Aí Muito legal, gente. Já quero ver o vídeo no YouTube também mostrando tudo. E a casa vai ser de ICF? A casa vai ser de tá CF. cogitando fazer de Possivelmente. Ele já está bem inclinado para fazer. Inclusive, ele viu tudo isso aqui acontecendo, né? E por isso que ele procurou a gente, porque ele viu no YouTube o passo a passo da casa. E é um cliente já bem esclarecido, né? Tem bastante interesse em construir com o ICF, sim. Legal. Gente, questão de ICF é uma coisa assim que todo mundo fica curioso, né? Recentemente nós gravamos com o Lili e Marcos André lá para o programa do Casa Decor, no J3 News. Inclusive, se você não assistiu, tá no YouTube do J3 News, só procurar lá. A gente vai até deixar um card aqui. Deixa um cardzinho aqui, um cardzinho. Veja lá, assista o programa lá. Depois que assistir aqui também, o que vocês tiverem de dúvida, quiserem sugestões, né, André, sim. Marcos André e Lili, cita aqui, comenta com algum, bota aqui nos comentários, para a gente poder estar falando desses assuntos. Porque, assim, tem várias, vou dar um exemplo, Lili fez às vezes uma home theater, ela fez lá na FEMAC para a gente, construiu uma com parede de pedra, que é aquela ficou na história, que ficou lindíssima, né, Lili? Aquilo foi um projeto assim dos sonhos, ficou lindo, ela fez uma parede toda de pedra, um mobiliário clarinho, que era bem na cor da pedra, e era uma sala extremamente suave, agradável, que as pessoas falam, todo mundo chegava e falava assim, eu quero morar aqui. Né? Exatamente. Não a gente usou o travertino lá, pedra. Um travertino pedra mesmo, não era fake. Não era fake, não era pedra mesmo, e colocamos aquele telão. Era realmente um living, né? Era um living. Quando a gente fez a proposta lá, aquele jogo ali de mesas de centro, sofazão. Sofazão gigante, gostoso. Espaço mesmo para relaxar, né? O áudio estava muito bacana com aquele telão. Então, era um local mesmo propício para reunir e para relaxar. Agora, isso, como ela está falando, depende muito do cliente. Tem gente que gosta de um lounge, agora tem pessoas que gostam de dar uma sala de jantar gigantesca, de uma mesa imensa, que gostam de uma vida em torno da mesa, né? Eu sempre cito isso com relação à colonização nossa. Nós tivemos uma colonização portuguesa e espanhola, e aí, às vezes, essas duas colonizações gostam muito de ficar em torno da mesa, de conversar. Então, a gente vê muito isso acontecer. Na minha casa, por exemplo, a cozinha era pequenininha, nem eu nem minha esposa curtimos cozinha, nem cozinhar. Aí entrou na moda, todo mundo tem que ter um espaço gourmet. Virou moda, espaço gourmet. Aí na pandemia eu falei, vamos construir um espaço gourmet. Aí botei um mesão logo assim, também gigante de 5 metros, e realmente aí eu adoro realmente estar lá. Convido amigos que saibam cozinhar, entendeu?
Pode passar a lista, do material. Eu compro, é a carne, é frango, o que for, eu compro. Deixo tudo ali direitinho, as panelas são limpinhas, praticamente zerado, fogão zerado, tem tudo lá. Eu sou cozinheiro de airfry, só aprendi a usar airfry. Um dia desse eu tinha uma pontuação no negócio de livelo, aí eu falei, vou pegar outra airfry. Aí disse, mais uma! Eu falei, porque se der problema com uma, eu não passo fome, já tenho outra. 100% dependente da airfry. Mas é isso que é a leitura das pessoas que vão morar no espaço, né, Eli? Exatamente. Conseguir, né, trazer essa identidade para o espaço. E hoje a gente tem feito muita varanda gourmet por isso. Porque é um espaço mais aberto, a pessoa fica mais à vontade, quer reunir a família, quer reunir os amigos. Já tem um mobiliário propício para isso. A pessoa está na piscina, daqui a pouco ela está sentada ali na varanda gourmet, né? Então, tudo já projetado, pensado, especificado para aquela família, para a necessidade dela. Aí a importância, de novo, da reunião de briefing. Isso tudo é definido nessa primeira reunião de briefing. E aí o projeto já é todo pensado desde o início, antes de ir para o papel, para o computador, por essa reunião, por essas necessidades, os desejos, como essa família reúne os amigos e tal, porque a cozinha, né, ou a área gourmet virou esse espaço social da casa. Eu vou falar de um cômodo que ele já teve em alta, depois entrou em desuso, porque assim, é o home theater, o espaço da televisão. Porque depois todo mundo passou a ter uma independência tão grande, né? Hoje o mundo é o mundo da tela, né? Então, às vezes, a pessoa não quer ficar mais nessa telinha pequena, que é uma tela maior, então, às vezes, essa tela acontece no quarto. E os casais querem proporcionar para os filhos o melhor possível e botam uma tela grande na televisão. E a vida do adolescente, do jovem, fica, às vezes, só dentro do quarto. Então, por isso que eu acho tão importante a volta de uma sala de televisão. Eu, depois de 25 anos de casado, tinha um projeto de uma sala de televisão, mas tinha sido abortado, e aí nós sentimos a necessidade de voltar a ressuscitar, e realmente fomos realizar o projeto da sala de televisão. Como deu uma mudada no relacionamento da família. Eu estou dando depoimento aqui, assim, porque realmente como é importante a gente falar com os clientes, como é bom de ter esse espaço de integração. Querendo assistir um filme junto, comenta, come pipoca. Yasmin é uma ótima pipoqueira. Sou muito pipoqueira. Ela faz pipoca super bem. Quando fala de filme, ela já prepara logo um balde de pipoca. Pipoca sem filme, não assisto. Então, esses espaços de integração, eu acho que nós, arquitetos, temos essa capacidade de até despertar para a família. Às vezes a família diz, não precisa de sala de televisão, não, porque no nosso quarto já vai ter, no quarto do filho tem, e onde for todo lugar. Tem na televisão, tem na cozinha, tem em todo lugar da televisão. Mas tem um espaço que vai integrar a família. É onde é a família, né? Eu acho que é onde a gente tem que fazer muito essa pesquisa para a gente ajudar até a integração da família. Se é na sala de jantar, se é na sala de estar. Isso ajuda também na qualidade de vida, porque na pandemia, acho que essa percepção veio mais forte. A questão que a gente estava falando do celular, da agenda, não consegue mais dormir, mesma coisa como na televisão. Então, aí na pandemia teve essa crescente também do home office, que muitas das vezes foi dentro do quarto, e aí a pessoa não conseguia desconectar, ficava dentro ali de casa o tempo todo, e trabalho e sono no mesmo lugar ali. Então, essa dificuldade de desconectar. E aí, dentro da pandemia mesmo, desses 3 anos ali, de lockdown, de volta e tal, e esse espaço começou a sair de dentro do quarto. Não sei se vocês notaram isso, então, mas dessa necessidade de o quarto ser um lugar para descanso. Para dormir. Para você não desligar. O marido não trabalha mais dentro do quarto. Ninguém trabalha mais dentro do quarto. Tem um espaço para ele, para isso aí. E a outra coisa, ontem eu estava numa palestra de sustentabilidade, e a pessoa falando da importância de ter uma hortinha, às vezes no espaço seu dentro de casa. Aqui vai ter uma hortinha. E que é ótimo isso. A pessoa, você está cozinhando e você colhe o manjericão, colhe o alecrim dali. É orgânico, né? E ele falou como é importante hoje até nos cafés. Né? Hoje voltou a ter muito a moda dos cafés, né? As pessoas se reúnem muito nos cafés. Mas que o café tenha isso, que você vai poder lá colher isso, tirar um alecrim, apertar, o cheirinho isso dá uma humanização, dá referências de lembrança. E é isso que eu também falo com outra coisa que está sentindo falta na arquitetura. Eu comentava com o Yasmin dia desse, da falta que a gente está sentindo assim, dos quadros, dos porta-retratos, que sumiram. O porta-retrato agora está resumido, tá tudo dentro de uma nuvem. Que nuvem é essa? Que a pessoa, a gente não vive de nuvem. Quais são as lembranças, as nossas referências? Não são nuvens, nós precisamos ter esse contato. Na nossa casa de praia tem um baú que é cheio de álbum de fotografia.
O melhor dia é quando a gente pega o baú e abre e fica todo mundo folheando os álbuns e vendo referências do passado, de lembranças, de como era a casa, de como era o local, porque eu fotografo muito paisagem, tudo. É muito bom. Eu acho que a gente precisa, nós como arquitetos, voltarmos a trazer isso à tona, né? A memória afetiva, A memória afetiva, né? E aí você está falando isso, é interessante, por exemplo, até isso pode ser usado como decoração. Há Sem um dúvida. baú com fotografias. Sim. Às vezes, porta-retratos expostos ali, né, na casa. Às vezes, uma foto específica de algum lugar que a pessoa viajou e trouxe, e ela quer relembrar aquilo sempre, que foi algo importante na vida dela, né? Então, marcar, né, a casa com essas memórias afetivas, acho que faz um bem para todo mundo. Eu acho que essa busca do umbigo é ótimo. A gente tem que ter um umbigo enterrado na nossa casa, para ter aquela referência de quando você chegar à casa, você eu estou no meu paraíso, eu estou aqui no meu céu, eu estou no meu espaço, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que essa capacidade, nós como arquitetos temos essa capacidade de conseguir levar isso, transportar isso para o cliente, né? Sim, é verdade. Gente, esse foi um bate-papo muito gostoso, dá vontade de a gente ficar aqui, né? A tarde eu queria toda falar aqui. mais. Mas, assim, Gente, quem tiver mais sugestões para poder, quer que a gente fale de cor, de tinta, né? A gente pode falar aqui que a gente volta. Incita, pergunta aí, fala com o Lili, com o Marcos André, olha, nós queremos mais assuntos. Fala de design imobiliário, como que está o desenho novo. Por exemplo, essas cadeiras que nós estamos aqui sentados, vocês vão observar, não sei se a câmera vai conseguir pegar, ela hoje já não consegue pegar. Já vi, perguntei, não consegue pegar. Mas, por exemplo, se antigamente a cadeira, você tinha uma jogada para trás. Hoje em dia, não. Para a nossa postura, ela já tem uma inclinação diferenciada, que é um pouco para frente. Então, hoje, nós temos um design tanto do mobiliário que cria. O arquiteto faz o projeto da casa, mas você tem uma colaboração de um design do mobiliário que contribui para que você tenha um móvel com mais qualidade, com mais conforto, para você ficar, né, para ter maior permanência, ter um uso maior, né? E por falar em imobiliário, a gente quando a gente começa a especificar que a gente está falando da identidade, a gente começa a pensar que tipo de imobiliário vai ser bacana para aquele espaço, principalmente para o uso e para a funcionalidade. Sim. Aí a gente começa a pensar, por exemplo, tem aqueles sofás que eles são ilhas. Sim. Então a gente aproveita de um lado, aproveita do outro. Você economiza o espaço, o encosto é o mesmo para os dois lados. Então ele é um sofá maior. Eu né? digo que é ótimo para fofoca, que você vira aqui, ó. Você já conta a fofoquinha para o pessoal do outro lado, entendeu? Ele é ótimo para fofocar. Outra coisa bacana, que a gente está falando de espaço, tem um espaço específico, por exemplo, para trabalhar. A pessoa tem um home office. Sim. A gente fez projetos de home office que ele era... Home office, ao mesmo tempo, era um quarto de hóspedes. Reversível. Então, o que a gente utilizou? Um sofá-cama. Ótimo. Então a gente começa a pensar, é isso que eu tô falando, no uso, na funcionalidade do dia a dia para aquela família específica. Então tem tanta coisa de mobiliário aí que a gente pode falar, né? E isso traz justamente o que a gente tá colocando aqui, né? Do que é realmente a eficiência das construções também através de mobiliário. E quando o Lília fala isso, me lembrei de estar lendo uma matéria que as pessoas dizem, ai, que chato, fulano. Não. Se você convidou, se vai ser hóspede na sua casa, tem que ser muito bem recebido. Não vai botar um sofá-cama que a pessoa vai amanhecer quebrada, não. Não aguenta nem ficar em pé. Então, proporciona um sofá-cama. Se não tem um espaço para botar uma cama, vai botar um sofá-cama. Mas bota um sofá-cama de boa qualidade, que a pessoa vai dormir bem, vai acordar bem, porque é um prazer. Ela também está fazendo uma retribuição de estar presente com você, de estar participando com você no seu dia a dia, na sua vida. As nossas vidas estão ficando muito distantes uma da outra. Então é muito bom quando a gente consegue agregar, né? Eu digo que da pandemia para cá, a pandemia foi uma lição de uma série de coisas. E como nós ficamos felizes quando a gente pôde trazer todo mundo de volta, podendo estar aqui reunido aqui. Imagina esse podcast, antigamente era à distância, era horrível, né? Que coisa mais fria. E hoje em dia a gente consegue ter esse contato, é muito melhor. Então vamos preservar isso, vamos ter cuidado, mas vamos receber bem, vamos ter uma casa gostosa para a gente e para quem a gente vai receber também, né? Verdade. Super importante. Tem até uma sugestão para a gente fazer o segundo tempo outro dia. Com vocês. Já me coloco à disposição. Parte 2. À disposição. Vamos marcar aqui no Google Agenda. Vamos fazer a parte 2 do Arquitetando Cast com o Júnior. Tá bom. E aí, gostaram? Com certeza. A gente gostou muito. A gente gostou muito. Se vocês gostaram aí, não deixe de comentar. Traz pra gente assuntos, né, como o Júnior e a Yasmin falaram aqui, que é importante, porque a gente está aqui para servir vocês, né?
A gente está aqui para servir. Graças a Deus vocês hoje têm essa comunicação de podcast, que isso é uma comunicação ótima, que você vai estar dentro do carro, mas está ouvindo o podcast. E a gente vai absorvendo informações que são muito importantes para a gente até tomar a decisão, né? E uma coisa que eu insisto, para encerrar aqui, contrate um profissional. Na hora de fazer a sua casa, contrate um profissional. Eu sei que você hoje tem recursos de visualizar vários projetos por aqui, revistas, você tem acesso a várias coisas. Mas só um profissional, ele estudou anos e ele vai fazer a sua casa com a sua identidade. Então, contrate um profissional. Economicamente é bem melhor e o resultado, tenho certeza que vai ser excelente para você. Isso aí. Esse foi o nosso Arquitetando Cast com esses dois feras aqui. É um privilégio recebê-los aqui na casa de CF. E em breve você vai ver esse episódio aqui no nosso canal no YouTube. A gente espera você pro próximo episódio. A gente volta com a casa pronta, hein?